Boa tarde! Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Expresso com Conteúdo. Hoje, primeiro Expresso com Conteúdo de junho. Sim, já estamos em junho, pessoal. Nem fale, carambolas! Junho chegou, mês de festa junina, festa julina, pular fogueira. Não é mês de fazer nada disso. A gente continua ainda fazendo isso só em casa, não é mesmo? Hoje vou contar para vocês que nós vamos fazer uma live muito legal com um cara que eu admiro pra caramba. Vou chamar ele aqui para vocês, porque é um cara muito bacana. Uma aula pra gente de muita coisa legal que ele faz. Olá! Olá! Tudo bem? Olá! Tudo e você? Olha, graças a Deus. Seja bem-vindo ao meu cantinho, Cantoni. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde a todos. Prazer estar contigo, Paula. Vamos ver como é que eu consigo ajudar aí hoje, no assunto do dia. Pô, como você consegue ajudar? Você sabe que é engraçado, né? Mas eu seleciono as pessoas a dedo para virem aqui, porque eu acredito que as pessoas estão aqui porque elas querem ouvir coisa boa. Até tem uma pessoa que me acompanha nessas lives desde a primeira live. E ela falou assim para mim na semana passada: Paula, eu já ligo a tua live com um caderno do lado, porque todo dia... Ó, a Érica acabou de entrar. Ela falou, toda quarta-feira eu aprendo alguma coisa que eu coloco no meu caderninho. Então, Érica, tá com o seu caderninho na mão aí já? Que hoje a gente vai sacudir a cabeça de vocês, para que quando vocês acham que vocês estão fazendo um bom trabalho de marca, de branding e tudo mais, vocês vão ouvir do cara o que é um verdadeiro trabalho de branding, né? Primeiramente, Cantoni, queria que você se apresentasse aí para quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois que a live fica gravada, né? Então podem ficar tranquilos. Conta um pouquinho aí, quem é... Olá, eu vou pegar meu caderno também, a Isabel já falou. Bom, eu sou um nerd transformado em designer. Eu tenho formação em marketing pelo Mackenzie. Eu curto arte, curto criar coisa desde que eu me conheço por gente. Eu sempre gostei de reproduzir coisas a partir do que eu via. E isso se manifestou através do design. E o meu primeiro contato para ganhar um troquinho com isso aí foi com 16 anos, numa empresa onde eu acabei criando o logo, desenhando na mão o catálogo promocional da empresa, no Pestap. Isso foi em 87. Nossa. Então, de lá para cá, a carreira profissional leva para um lado, leva para o outro, mas tudo sempre orbitando ao redor da área comercial. Né? E a gente entendendo o porquê conseguir vender, o porquê colocar o produto da gente no mercado, o porquê se destacar, sempre em cima do porquê, né? Avaliando agora. Né? Na época você vai no automático. E esses porquês, eles sempre ficaram à porta da gente e a gente não abria para ver. Você queria fazer uma arte bacana. Tá. Então, a carreira inteira, ela trilhou. Eu sempre acabei me dando bem onde eu estive, por ter um pouco mais de detalhe, por ter um pouco mais de carinho, porque eu gosto dessa relação do contato com pessoas. E aí você vê que isso vai ficando acumulado na tua cabeça. Sim. Até um dia que alguém estoura essa bolha e você descobre os porquês da vida, né? Então, todo trabalho... Ou você descobre que você tem muito que descobrir ainda, né? E cada dia mais, porque conforme você abre uma porta, você vê que tem outras. Né? Sim. E isso vai se desdobrando, isso vai acontecendo. E o que eu acabo fazendo, né, com o processo de trabalho da gente, é provocando as pessoas a abrir essas outras portas e descobrir outras portas e ir adiante no seu processo de autoconhecimento. Né? Então, a carreira traçou isso aí, né? E, enfim. Quem era Cantoni? Hoje Cantoni está com a Inspira Design. Isso. Quem era Cantoni antes e o que levou o Cantoni a Inspira Design? Acho legal a gente contextualizar as pessoas um pouquinho, né, Cantoni?
Eu trabalhei em 3 empresas antes da Inspira, na área de marketing. Na primeira foi na Berklan, uma empresa canadense, onde eu fazia meio com inteligência de mercado e execução de arte. Ah, Nessa época, eu era um cara ainda cursando a faculdade e eu entrei numa empresa fantástica, que tinham, sei lá, 12, 11 itianos, tudo louco, gente muito boa. E você conviver no meio de louco é a melhor coisa que tem no planeta, porque é o louco do é louco. muito bom, é muito bom. E a gente tinha que montar, eu tinha que montar um clipping de informação para as pessoas da área comercial, então eu tinha que ler Gazeta Ó, Mercantil, tudo esses negócios. conta o que é clipping, porque assim, eu estava falando para alguém, agora eu não lembro nem para quem foi que eu falei, acho que foi para Carol Zanella, que estava aqui na semana passada. Eu falei para ela, a gente precisa ajudar as pessoas que não são da área do marketing, né? Porque eu falo, a turma de marketing tem a língua do marketing, a turma de coaching tem a língua do coaching. E o que é clipping, o que é marketing, o que é branding, o que é... Perfeito. O clipping nada é assim, a meu ver, né? Eu selecionava, eu fazia. Não tá ouvindo? Que estranho. Parou do nada? Peraí, só um minutinho. Onde... Agora foi, agora voltou. Tá conectando lá, turma. Ah, isso é vida real. Foi, voltou. Agora tô te escutando. Voltei, eu não tô te vendo. Vocês estão me vendo aí? Agora tô te escutando. Mas tá aparecendo minha imagem? Tá tudo perfeito. Então, maravilha. Enfim, clipping eu selecionava, eu lia todo dia Gazeta, Estadão, Folha de São Paulo, e eu selecionava os segmentos que eles estavam sendo prospectados, eu separava notícias sobre a Ou tendência do seja, mercado. Sobre aonde aparece o nome daquela marca, o que estão falando sobre aquele assunto, é isso? Exato, e eu acabava alimentando, né, a pessoa da área comercial e os meus diretores sobre essas informações. Escaneava na mão, mandava e montava isso num PowerPoint e mandava para a turma. E eu Tá, acabava criando as peças de comunicação dessa empresa. Depois dela eu fui para certo. Balduco como trainee, e aí eu fiz um job rotation que pegou área comercial, desenvolvimento de vendas varejo, e eu acabei tendo como missão desenvolver o mercado de lojas de conveniência em âmbito nacional. Que Indo para o Rio, bacana. negociar com as indústrias de petróleo, como que ia ser o mix de produto, como que ia ser a precificação, quais promoções. E aí acabei indo para o varejo, para aferir se o que estava sendo planejado estava sendo executado. Sim. Isso deu uma parrudez de bater perna de 20 pontos de Nossa, venda, 15 pontos de venda por dia. Fui com depois para uma certeza. empresa espanhola chamada Chupa Chups, que é uma Ai, empresa dos pirulitos. dos pirulitos, uma empresa fortíssima em âmbito mundial. Ah, E isso também foi continuidade do trabalho da Balduco para o pequeno varejo. Então, me deu ah, uma bagagem de você conhecer material promocional, de você conhecer toda a linguagem que a equipe comercial precisa para fazer a venda para o ponto de venda, que é chamado sell-in, para que o tá, sell-out, que é a venda para o consumidor final, sim, aconteça. Então, entendi. essa musculação nesses 4 anos de varejo na indústria foi fantástico. E eu acabei vendo a oportunidade de começar a trabalhar com isso, criando peças para isso. E foi nesse contexto que eu fui para a agência de um grande amigo, que se chama Estúdio 7, e a gente começou a trabalhar para o mercado juntos. Aí, em 2004, a gente resolveu separar os caminhos de cada um seguir para um lado. Nessa época, a gente estava com o Stock Car, a gente estava com o Laboratório Baxter, Laboratório Allergan, Ferrero Rocher, que é Ferrero, Tic Tac, Kinder Ovo, Sim, Nutella, sim. enfim. E tinham mais alguns clientes, e aí a gente resolveu separar os caminhos. O Marcelo ficou com o automobilismo, eu vim montar a Inspira, e a Inspira nasceu em abril de 2004. Ó, tem uma coisa que eu conheci, né? Primeiro o Bruno, que acabou de entrar aqui, o Bruno Burian. E daí ele falou, você tem que conversar com o Flávio, porque ele é demais, o Cantone, não sei o quê. E eu achei muito bacana, pessoal, quando vocês entram no site da Inspira,
Ali no site tem uma frase embaixo que não é não é por falta modéstia que tem aquela frase. Conta que frase é essa, Cantoni? Você me pegou. E por que tá lá? Eu tô com o site aberto, eu não mexo nele faz uns na cara. O Bruno tá aqui. O Bruno vai escrever aqui. Marcas, e isso é um fato. Tem embaixo, tá escrito assim, a melhor... isso é muita pretensão. Mas conta de onde vem essa história. Olha, a ideia é um desejo, não é uma afirmação. Tudo aquilo que a gente afirma, a gente quer ser a melhor agência de branding da região. Olha lá. Mas a gente... Tá escrito isso, gente. A melhor agência de branding da região. E não foram eles que disseram isso. Isso é muito importante. O lance da modéstia, ele às vezes é uma trava, né? Mas que impede o autorreconhecimento, mas eu acredito que eu tenho um time muito competente. Então eu consigo falar isso, eu consigo verbalizar, externar isso quando eu penso nas pessoas que estão trabalhando. O time. Eles são muito bons. Então, a gente acabou, em 2015, por conta de uma crise geral no mercado promocional, a gente precisou prospectar mercados que estivessem mais aptos para comprar o trabalho da gente. E aí vieram as pequenas e as médias empresas. Até 2015 a gente já havia trabalhado para 80 empresas grandes. Caramba! Não é pouco. E de lá para cá a gente já trabalhou mais de 400 empresas pequenas. O que caracteriza para você, Cantoni, uma empresa grande e uma empresa pequena? É o faturamento, é o número de funcionários, é o número de campanhas? O que determina para você? Basicamente faturamento, é basicamente o porte da empresa, né? Se ela é uma multinacional, se ela tem uma expressividade de faturamento, ela já tem um departamento de marketing ultra qualificado, com um time bem forte, com funções definidas, né? Com divisões. Então, isso já é um perfil de trabalho que a gente tem uma exigência muito grande, por um lado, para execução, para inovação de peças, mas a essência já foi criada. Já teve um time abençoado de caras, de mulheres, de pessoas fantásticas que se dedicaram para construir o Brand Identity. E a gente acaba participando. A gente teve um laboratório farmacêutico que a gente participou como a parte final da execução de um projeto que levou 1 ano e tralalá, 1 ano e meio, envolveu 400 pessoas em âmbito mundial e um projeto que custou por volta de 10 milhões de dólares. Muito legal. Para fazer o rebranding da empresa. E um projeto amplo. Então, o que a gente fez? Toda essa escola de Brand Identity, a gente assimilou. Sim. Foi um web, né? E o pequenininho, a grande maravilha da vida da gente e da empresa foi quando a gente começou a trabalhar para o micro, para o pequeno empreendedor, que não tinha a ideia de por onde começar e nem do tamanho da porrada que ele tinha que dar. Porque as pessoas... Sabe o que eu sinto, Cantoni? Eu sinto assim, né? As pessoas, por exemplo, eu sou coach, né, de carreira. Então a pessoa me procura porque ela... Até essa semana, inclusive, eu conectei você com o Zepa, né? Porque eu falei, o Zepa chegou para mim, ele tem 2 marcas, né? A gente estava conversando. E eu falei, Zepa, a primeira coisa, cara, você tem que entender quem é você, né? O que é a tua empresa? Fala com o Cantoni, cara. Porque as pessoas, elas têm a ideia, né? Que vem de um sonho. E eu percebo muito isso. A pessoa chega até mim e fala, Paula, quero mudar de carreira, quero empreender. E aí eu tenho grandes braços de apoio, que eu gosto de falar, de pensar dessa forma. Né? Até estava conversando hoje com a Suélia Luz, que é de recrutamento aí de Guarulhos. E a Su é demais. E a gente estava falando como é bom a gente estar com um cliente e saber... Sabe como é que eu me sinto, Cantoni? Sabe aquela cena dos Vingadores que, o Capitão América tá de frente para todos os inimigos e não tem ninguém. De repente ele pisca e começam a abrir as janelas aqui e começam a chegar todos os super-heróis. Tipo, a sensação que eu tenho hoje é que eu tenho os meus super parceiros aqui do lado, que eu vou falando com ele, com o meu cliente, e vai aparecendo, putz, agora entra o Cantoni, agora entra a Carol Zanella, agora entra o fulano, agora entra o ciclano. E as pessoas vão entrando na minha cabeça para que esse meu cliente tenha o time fantástico para que ele tenha sucesso, sabe? Eu acho que eu entendo o que você está falando, mas na minha cabeça funciona mais ou menos assim. É o Tico acordando o Teco no tapa aqui.
Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do teu fundo de tela, do Zoom, cara, que você falou, é assim que é minha cabeça. Eu quando era moleque, eu vivia cortado, eletrocutado, queimado, esfolado, porque eu estava sempre construindo alguma coisa com sucata, inventando traquitana. Então, hoje, o meu fundo de tela que eu uso, que é o laboratório, né, do Tony Stark, acho que tem muito a ver com o que eu gostaria de ter e aonde eu quero chegar um dia, né? Porque todo mundo tem que ter um sonho grande. Isso tem muito a ver com o processo de autoconhecimento e de criação de marca. Porque você tem que saber quem que é você, como que é a tua oficina mental para criar as coisas. Porque todo mundo cria alguma coisa. Todo mundo cria. Ah, eu não tenho criatividade. Ah, tem sim. Todo dia você tem que elaborar o teu plano para executar esse dia. E mesmo que você não fez um plano, você está executando ele. E você está reinventando, você está retrabalhando. E as pessoas são geniais. Tem as que sabem disso e tem as que não sabem. Meu papel nesse contexto, que foi o que trabalhar para as pequenas empresas me trouxe o grande presente, né? Que eu sempre gosto de falar que eu faço acordo com Deus. Eu falo, cara, traz para mim quem é teu filho bacana, tua filha bacana, para eu ajudar essa pessoa a deixar a marca dela na face da terra. Ah, cara, que demais, Flá. E é gostoso falar isso todo dia, afirmar isso todo dia, isso me engrandece, sabe? Quando o Homem de Ferro ele monta o Hulkbuster, que é aquela armadura maior ainda, que é para meter a mão no Hulk, comigo é mais ou menos assim. Então eu vejo que a missão de você conversar com outro ser humano não é criar uma marca, não é criar algo bonito. É sim criar algo bonito, porque o belo ajuda, né? Não só a Graciane Barbosa, mas o belo, a coisa bonita ajuda. Mas a coisa bonita ajuda a transmitir, a cativar, a encantar, né? Mas o que está por trás dele de congruência, de história, de simbologia e até a alegoria de como você usa esse símbolo, isso tem que estar muito bem alinhado. E as pessoas, às vezes, você chega, qual que é o diferencial da tua empresa? E a pessoa fala assim, nós somos honestos. Nós somos competentes. Tá raso. Isso é uma premissa, né? Então, eu acho que a busca em ir atrás dessas informações que tornam essa pessoa especial, porque ela é. Se está conversando comigo, já tem algum negócio interessante. Falou, opa, você veio aqui? Peraí, vamos descobrir um negócio bacana aí dentro. É isso. Não foi à toa que você chegou até mim, né? Porque eu peço. Peço. Eu peço todo dia. Eu repito. A gente teve um case do BNI, que é a nossa plataforma. A nossa rede, né? A nossa seita, né? Que eu falo, o pessoal assusta. Eu falei no cliente, eu fiz um papo com um membro do BNI, o Emerson da Resistência, que é uma produtora de vídeo daqui de Guarulhos, antes, ou bem no comecinho, quando ele entrou, eu falei, cara, a gente precisa fazer coisas grandes juntos. Mas a gente precisa planejar como a gente vai trabalhar isso. Foi assim, entrando. Porque você tem que manifestar esse desejo. E a gente, na semana passada, fez uma reunião com o cliente, onde a gente fechou o negócio, e hoje eu recebi um obrigado por negócio fechado dele de 100 mil reais. Tá vendo, cara? Eu falei, ainda escrevi para ele ontem, eu falei, lança o teu agradecimento, mas você lembra que a gente pediu isso no primeiro dia que a gente sentou para conversar? Que demais! Então, cara, você tem que ser puro de coração, você tem que estar alinhado, você tem que cultivar teus predicados. Quando você começa a ter contato com isso, você acha teu tal de sweet spot, que são as coisas legais que você tem para oferecer, que estão alinhadas com o que o mundo está precisando, nada fica na tua frente. Sabe? E o que não fica na tua frente, né? E o que sai da tua frente é porque era para sair mesmo, né, Flavinho? Você acaba vendo essas coisas que saem da tua vida como o preço que você teve que pagar, como o peso morto que você largou, ou com aquilo que você não tinha que se preocupar e focar naquela hora. Mas a missão de ir na anamnese, porque a gente investe muito... Agora eu vou entrar num ponto mais técnico, assim, né?
E eu vou te fazer uma pergunta, Flavinha, assim, é comum, eu vou falar um caso que aconteceu comigo, alguns casos, né, que acontecem, e você vai me contar num paralelo se isso acontece com você também. Muitos momentos as pessoas procuram um profissional de coaching porque elas não sabem se elas precisam de coaching ou de terapia. E aí eu esclareço, eu falo, ó, coaching é isso e terapia é isso, né? Isso acontece com você, tipo, as pessoas procuram a Inspira sem saber se o que elas precisam é uma estratégia de marketing, se é uma campanha publicitária, se é branding. Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas, porque esse é um tema que se fala muito. Todo mundo tá meio que na boca do povo, branding, branding, branding. É. O que é e que horas do processo, né, a pessoa precisa cuidar do primeiro passo, né? O que é o branding dela? O tema da live é assim, né? Qual é o impacto e quanto você cuida da sua marca através do seu branding? Então, explica um pouco mais onde que isso entra, como que isso é feito, fala dos seus mapas mentais, que eu sou alucinada, super mega fã. Com branding, ser humano. Sem branding, zumbi. Zumbi. Uma marca sem ter um estudo, né? Porque não é a marca, ela está envolvida dentro do subproduto que é o brand identity. É um subconjunto dentro. O branding ele é muito amplo, ele envolve como você vai agir, como você vai falar, como você vai se relacionar com o mundo, qual que é o dress code, né? Qual que é o teu estilo de roupa que você vai usar, que tipo de terminologia você usa, que ambiente você trafega. Ele é muito amplo, ele é maravilhoso, é fantástico. Então você cria um ecossistema, você parametriza esse ecossistema aonde tua marca vai trafegar, você cria essa estrutura dela, e aí quando a gente vai para o que a Inspira faz, que é o Brand Identity, que ou seja, é a vestimenta, qual que é a cor, qual que é o estilo, o que está escrito nessa camisa, como que você, em quais materiais você vai usar essa marca aplicado, aí já é o Brand Identity, a identidade da marca. Tá. E para a gente poder fazer isso, a gente é muito reverente. Reverente à parte plástica, que é o design. Então, eu acho que o que a gente polarizou e a gente polariza na empresa são pessoas de bom coração, extremamente comprometidas e competentes e que amam o que fazem. Então, não é uma empresa, é um movimento. Eu venho tentando refinar essa ideia e eu peço para que Deus coloque no meu caminho pessoas que vão conseguir me ajudar a mostrar como a gente vai deixar de ser uma empresa e passar a ser um movimento. Porque esse mundo está mudando tanta coisa legal, e outras no susto e outras na dor, que eu falo, cara, uma empresa é um negócio tão antigo, algo, eu quero algo novo para isso, eu quero uma classificação nova para isso. Você assistiu a minha live que eu fiz com o Alexandre Hirakawa? Não consegui, Depois mas assiste. eu conversei com ele por sua causa. Então, é aquilo, entendeu? Tipo, depois você assiste. O Alexandre Hirakawa, ele tem muito essa percepção. Tipo, não é empresa, cara, é um movimento, é algo muito maior que você cria, que tem um CNPJ. Tipo, ok, mas não é o CNPJ que define o que acontece lá dentro, né? Ele é só um número. Ele é só uma referência, um parâmetro para o mercado. Porque hoje, o amor que a gente tem entre nós da equipe, o respeito, o carinho, já tornou isso maior. A gente só não sabe classificar, porque o mercado, quando não parametriza, ele rechaça. Se ele não identifica, ele tem medo, ele rejeita. Então, de alguma forma, a gente está... É o instinto, né? E é naturalmente. E isso acontece quando a gente vai aplicar na informação da marca. Se você tem algo insípido, que não tem um cheiro característico, que não tem uma vibração, não tem um formato, as pessoas não reconhecem como tal. Você vai ter simplesmente um símbolo, mas um símbolo que não tem conexão nenhuma que não conecta. com o que você faz, ou com o que a outra pessoa precisa. Então, estudar, basicamente, o que você tem de bom para oferecer para o mundo e saber onde isso se enquadra, é um bom começo. Sim. Quais são tuas virtudes, quais são tuas qualidades, o porquê você executa bem executada o que você está vendendo, o que você está oferecendo para o mundo. Quem anseia por isso? Quem é o louco por isso? E aí, quando a gente tem esses balizadores, a gente traça uma rota. E nessa rota, a gente acaba tendo insumo para construir a marca.
Você Sim. percebe que hoje você pegar e desenhar algo bonitinho, é um zumbi. Ele não É. tem aquele olhar que tem o brilho apaixonante, ele não tem aquele movimento de canto de boca, que você fica olhando para a boca e fala assim, vou beijar. A marca é isso, a marca você olha para ela, você gera uma identificação. Eu abro as minhas apresentações do BNI e vou abrir para sempre com a música Let's Get It On, do Marvin Gaye, aquele É, comecinho. Porque sempre que você vai sim. ver num filme o processo do chaveco, você sabe que a cobra vai fumar no filme, que vai É, rolar o charme, que vai rolar a paquera, você vê que é tocada essa musiquinha. Ela é um gatilho mental de um processo de é. conquista, de sedução, do chaveco. Até a coisa que você fala assim, caramba, agora não tem jeito, agora já era. Já foi, né? Isso é o clique que uma marca tem que fazer. A função dela é representar uma série de informações, né, dos predicados dessa empresa, desse indivíduo, mas ela tem que dar esse clique. Ela Sim. tem que despertar paixão. E aí o respeito à marca é todo o sistema de identidade visual, desculpe, de identidade visual, que tem que abraçar essa marca. Então Uhum. você tem que entender hierarquia de informação, o que é importante falar, qual gatilho que você vai falar para quem você vai falar, como que essa marca está adequada nesse cenário, como ela tem que estar adequada em outro cenário. É olhar com carinho. Me fala uma coisa, você contou que você fez um rebranding, né? Uhum, Qual é o maior desafio que você percebe? Porque você trabalhou desde empresas gigantes, né? Então você fez branding para empresas muito grandes e para microempresários. O que que essas pessoas, o que que essas empresas têm em comum? É uma dúvida que eu tenho. uhum. E quais foram os maiores desafios que você foi descobrindo, né, entre o grande e o pequeno? O grande, Quem está ele, fazendo uma nova marca e quem está refazendo a sua marca. o grande é de arrumar tempo para olhar para coisas essenciais. Tá? Porque a máquina está tão voraz, a máquina, o sistema, a estrutura das grandes empresas está tão voraz, está tão injusto com quem está lá dentro trabalhando, que é um moedor de carne. O Você mercado, o sabe que eu nosso... estava falando disso, até um parênteses, eu estava falando disso com a Carol Dostal, que está aqui, e que a gente estava comentando numa live que a gente fez no LinkedIn, que justamente as pessoas às vezes falam, nossa, o mundo corporativo, ele é um trator, né? É o que você falou, é um moedor de carne. Então você tem que estar muito, muito, muito preparado para isso. O que eu vejo é assim, o nosso país, a condição que a gente trabalha, e trafega e transita, é algo desfavorável para qualquer coisa que você possa fazer de bom na vida. Então, ele põe para as empresas condições e o mercado tem condições que faz com que as empresas elas tenham que correr mais do que às vezes elas podem. Isso exige Uhum. demais do profissional que está lá dentro. Então, às vezes, ao invés de você reservar 3 horas para falar de um briefing com uma equipe forte, você tem minutos. É. Ao invés de você trabalhar um projeto por 2 meses, 6 meses, 3 anos, que acontece, a gente já teve em algumas empresas grandes, que a gente trabalhou com 2, 3 anos de antecedência para lançar um produto, Claro. fazendo teste. Hoje, o micro e pequeno empresário, trazendo para a realidade do micro e pequeno empresário, ele já chega para você com 2 semanas de atraso, ou 2 meses de atraso, ou 6. Então, o que a gente percebeu? Que o pequeno, ele tem disponibilidade de tempo até para fazer isso, só que Sim. chegou muito atrasado. O grande, ele não tem como encaixar isso na agenda dele. Então, hoje, o meu papel até com as grandes empresas, graças a Deus, eu trabalho para pessoas fantásticas. Eu sou devoto das pessoas para quem eu trabalho. Então, eu já chego, já chamo já hoje para uma reunião, eu falo, cara, você consegue enxergar o que está por vir daqui 6 meses ou um ano no teu radar? Porque eu quero trabalhar numa informalidade, porque eu estou trabalhando por uma conexão forte. Você está vendo que eu não recebi um job, que eu não recebi nada. Mas eu Uhum. quero falar para ele o que eu tenho que buscar para te ajudar a planejar o que está por vir. Porque o que está acontecendo, graças a Deus, estão sendo entregues, as coisas estão acontecendo. O pequenininho, ele não tem esse cenário, ele não sabe,
E ele precisa dessa experiência, desse repertório. Então, a gente traz para o pequenininho, que não tem o repertório, não tem o radar, não tem nada, a gente ajuda ele a pensar nisso. Isso gerou até a criação de uma nova empresa, né? Que está o Bruno e a Nicole, eles começaram a pensar nisso, identificaram, e, pô, tive a sorte de ser chamado para o jogo, né? Conta disso aí, que isso é muito legal. É uma empresa que se chama Trust Me, é uma empresa de diagnóstico, porque a gente foi muitas vezes abordado por empresas pequenas que não sabiam, ou empresas médias, minha gata vai passar aqui, passou. Oh. Que elas não sabiam nem por onde começar, nem o que estava acontecendo. É que é o que eu te falei, né? A pessoa não sabe o que ela precisa. Porque ela não tem essa clareza do que cada um faz, o que é o papel, né? O que é o trabalho. Então, por exemplo, ontem uma empresa de logística nos acessou, pediu um orçamento e falou, olha, quanto que você cobra para fazer 10 posts por mês? Eu falei para ele, eu tenho 3 caminhos. Primeiro, te dar o orçamento que você me pediu. Segundo, falar para você fazer um projeto baseado em entender tua rede social e cuidar dessa rede social, mas certamente não vai ser o mesmo valor para esses 10 posts e eu nem acredito nisso. E o terceiro caminho que eu vou perguntar, é rede social mesmo que você tem que mexer? Pois é. Então a Trust Me, ela vai fazer essas perguntas, ela já está fazendo, ela já está diagnosticando. Graças a Deus, como a gente percebeu que a gente tem um aparato de parceiros muito competentes, a gente vai fazer essa ponte. Então a gente vai identificar, vai ajudar a entender o que é o cenário do cliente, qual que é a dor, Sim. E apontar para ele quem que é o eleito para resolver o problema, ou o conjunto de eleitos. E Sim. nisso está incluso o teu serviço, está incluso o serviço de alguns outros parceiros do BNI. Por que BNI? Porque é um ambiente seguro. Né? E a gente se identifica. E voltando para a Inspira, o que acontece? Aonde a gente resolve a questão? Na seara da identidade, na seara do design. Então não é só na identidade, mas vamos pôr uma embalagem, que foi o caso da gente conversar ontem com outro cliente. Eu falei, vocês querem reposicionar a rede social, vocês querem melhorar a performance do teu site, mas quando eu chego no varejo e eu olho o teu produto, ele não está entregando o que está dentro daquele pote. E você quer colocar ele do lado da referência do mercado como o melhor e aparecer sendo pior. Você sabe o que o promotor repositor do supermercado vai fazer? Os que são parecidos ele vai colocar igual. Ele vai te colocar do lado do concorrente mais barato. E você não vai vender, porque você não vai ter roupa para estar naquela festa. E nessa outra festa você vai parecer caro demais. E o que você fica? Sozinho chupando o dedo. Exatamente. Então, o trabalho da Inspira está relacionado a isso, porque a história da gente nos deu esse repertório. De você saber como... você quer o maior desafio que quando a gente ia montar o layout de um carro de corrida, e você tinha que posicionar as marcas pela ordem de relevância que tinha. Para ter maior visibilidade, né? Quem paga mais tem mais visibilidade, tem os pacotes, né? Para você fazer isso. E você tem um monte de logo lá. E às vezes esse logo não vai entrar com a paleta de cor que ele tem tradicional, ele vai entrar numa versão positiva ou negativa monocromática, né? Ou preto ou branco. E como que aquele logo se destaca no meio de Isso muda totalmente a identidade dele, né? Muda. Então, essa visão, esse exercício que a gente tinha que fazer, ele dá pra gente um feeling. Tem coisa que tecnicamente eu não sei responder, mas eu sei se vai funcionar ou não. 34 anos fazendo alguma coisa te dá esse tipo de predicado. Sim. É diferente, por melhor que você seja um desenhista, mas se tem 2 anos fazendo isso, 5 anos, você pode ser um virtuoso. Mas 34 anos faz a diferença. Faz, quer queira, quer não faz. Porque eu vivi isso na munheca, né? Eu vivi isso no nanquim, no papel vegetal. Sim. Então, isso me deu uma relação sinestésica que é diferente de uma relação com o mouse ou com o touchpad do computador, que é outra relação. Você pegar e sentir o lápis deslizar no papel, a caneta, a pena do nanquim deslizar, é uma informação que ninguém tira de você. É verdade. E você tem uma conexão energética com isso. E tudo isso está imputado na marca. Então, nós estamos falando de história de vida,
nós estamos falando de histórico profissional, nós estamos falando de desejo e anseio de quem está fazendo e de quem está comprando. A gente está falando daquela frase célebre do Alto da Compadecida, tá doidinho para morrer, tá doidinho para matar. Branding é sobre isso também. Você tem que descobrir quem tá doidinho para morrer, porque você tá doidinho para matar, para entregar teu produto para alguém. Resolver esse assunto. Você sabe que eu falo bastante disso com os meus clientes quando a gente fala do Ikigai, né? Exatamente. Porque o Ikigai, o conceito de Ikigai, ele é muito isso, né? O que que você gosta de fazer, o que que você faz bem, o que que o outro precisa e o que que te pagam por. Né? Não adianta a gente trabalhar simplesmente com aquilo que a gente ama fazer, que a gente faz bem, mas que ninguém precisa daquilo. Daí você não está fazendo a sua diferença, né? Eu conversando com um gerente de marketing outro dia, eu falei, cara, eu não sei quanto custa ter todo o predicado que se tem numa profissão e amar loucamente a profissão e amar loucamente a empresa para quem você está trabalhando. Eu não sei expressar, eu não sei monetizar isso, mas eu falo, cara, isso faz um diferencial do campo. Total. Porque a pessoa te liga pedindo uma arte e você entrega ela em 20 minutos. E eu faço isso com a Allergan, que é um cliente meu. Foi o cliente que eu falei isso para ele. Eu falei, eu não sei expressar, eu não sei monetizar isso para você. Mas, cara, vocês foram a primeira empresa grande que a gente trabalhou há 20 anos atrás. A primeira nota para uma empresa grande foi para vocês, para fazer um trabalho de Botox. É verdade, você contou. E hoje eu continuo nesse mesmo páreo, só que eu olho hoje para a empresa com um olhar de pai. Porque ela cresceu também, né? Cresceu e cada projeto é um filho, é um neto, que você bota aquele carinho e você fala, cara, a grana, a recompensa disso vem, simplesmente vem, porque está dentro de um parâmetro de confiança. Claro. Mas às vezes ele é irrelevante. Eu falo, qual que é o projeto? Puta, não tem budget para esse projeto. Ou tem um budget mais curto. Eu falo assim, a gente precisa pôr ele no mundo, né? Fih, dá aqui esse negócio. Deixa eu resolver. Vamos fazer, né, o negócio acontecer? Cara, é mulher grávida, eu quero comer tijolo. Vou arrebentar a parede. Ou vou achar um material de construção 3 horas da manhã. Mas você vai comer tijolo. Você quer comer tijolo? Vai comer tijolo. É esdrúxulo. Mas eu digo que é essa mesma força, esse ímpeto que a gente tem. Amar o que você faz, a gente tenta contaminar as pessoas com essa paixão. Porque quando você ajuda ela a descobrir esse sweet spot dela, você vê o ikigai dela, você soma essas palavrinhas bonitinhas que o marketeiro sabe usar, né? Eu não sei se ele é bom de construir arte ou de construir comunicação, mas de inventar palavra chique. Então você começa a somar. E assim, a Rafaela Capai, ela fala do sweet spot e ela fala de se achar um sexy name para isso. E não é necessariamente sobre sexo, mas o sexo, ele, no nosso cérebro reptiliano, está ligado à reprodução e fertilidade, ou seja, numa aposta boa para se fazer. Então, quando eu tenho um sexy name para uma empresa, ou para um produto, ou para um slogan, ele tem que ser provocativo. Aquilo aciona gatilhos, né? É aquela história, né? Aonde que a pessoa vai se conectar com você, né? É a mesma coisa. Às vezes, você fazer uma afirmação não é tão eficiente quanto você fazer uma boa pergunta. Isso vai falar para mim, isso eu assino embaixo, tipo. Né? Eu sou um homem criado em cativeiro, estou há 31 anos com a minha esposa. Nunca fui bom de chaveco, na realidade eu fui tombado por ela. Deixa ela ouvir você falando isso. E ela é a razão da tua vida, você não vive sem ela. Não vivo mesmo. Mas essa questão eu não sou um cara bom de chaveco, porque eu nunca gostei. Mas a questão de você saber colocar a informação certa para persuadir quem está do outro lado da conversa é fundamental. Então, se você sabe os teus superpoderes, se você sabe teus predicados, você tem mais autoconfiança, você tem mais ímpeto. E é disso que as pessoas gostam. Se você tem um arrojo, mas você não tem congruência, se você não sabe exatamente o que você tem lá,
simplesmente você é abusado e você quebra. Uhum. Mas se você Sim. tem arrojo, você tem consciência daquilo que você tem por trás, a É. pessoa fala assim, opa, peraí, caramba, olha só, faz sentido eu dar atenção, faz sentido eu dar oportunidade, faz sentido eu pegar pela mão e vamos ali sentar para conversar um pouquinho? Ou vamos sair daqui para outro lugar? E essa saída é da prateleira do supermercado para a sua Sim. casa. Sim, sim. É esse poder de convencimento que um produto, uma marca, uma empresa tem que ter. E só se faz isso Desculpa. estudando. E é estudando o que está dentro daquela pessoa, né? Da cabeça daquela pessoa. É. Porque eu penso assim, né? Por que algumas, quando de repente chega para mim, passa um post e aquilo chama minha atenção. O que tem que o outro colocou ali que conectou comigo? Exato. E na verdade, quando você vai construir essa marca da pessoa e eu falo que é importante não só construir a tua marca, mas você ter o cuidado de alimentar essa construção constantemente. Não é aquela coisa, né? Você construiu a marca e foi. Eu estava até conversando com uma pessoa que é do Esfera, do Beni Esfera, que ela trabalha com consultoria de estilo, né? E de imagem. E ela falou, gente, ficou muito claro. Teve um episódio com a Cláudia Leite e ela foi se redimir ao público. E qual era o branding dela para pedir desculpas, né? Então tinha uma mistura, como você falou, de paleta de cor de roupa, de maquiagem, de tom de voz. Tudo foi pensado, daí você falou na história do marketing, pelo marqueteiro que está por trás dela, do que faz com que as pessoas olhem e achem que ela está realmente arrependida. Quando você sai com alguém que você gosta, você se preocupa com todos esses detalhes. Com a roupa, com o perfume, se você vai mais social, se vai mais casual, ou você vai, maloqueiro, porque às vezes tem gente que gosta. Você vai todo mauricinho, a pessoa que é maloqueiro, e você fala assim, hoje eu vou até mudar de o que você quer. Vou falar, vai Corinthians. Não, nem tanto. É. Eu acho que algumas coisas transfiguram a gente. Algumas marcas transfiguram a gente. Quando você veste uma Under Armour, quando você veste uma Nike, quando você põe a camisa do seu... Tem um poder naquilo, né? Tem. Aquilo vira uma armadura. Ou aquilo vira uma plumagem de sedução. Ou aquilo te transforma em alguém super inteligente, ou super charmoso, ou super charmosa. Então, é verdade. Essa construção visual e esse preparo que tem, esse ritual, ele tem que estar no branding. Ele tem que estar no brand identity. Então, a grande preocupação da gente está em entender esse contexto. Graças a Deus, o meu time demanda muito por isso. Sim. Se eu entrego algo raso, eu apanho. Na realidade, eu fui melhorando pelo nível de exigência que eles têm. Então, isso é o mais importante, né? Quando você tem um time que você lidera, você tem que ter pessoas melhores que você para que eles te coloquem para crescer, né? Ó, o Adilson falando, uma Brooksfield já melhora o peão. Já melhora vestir Brooksfield. Cara, você olha uma marca, você olha um monograma de uma Victor Hugo, de uma Gucci, de uma, sei lá, Prada, Hermès. A mulherada já derrete, você já vê gente desestabilizada. Você entra com uma bolsa Hermès numa festa... Me dá uma Birkin. Você desestabiliza meia dúzia. Você já faz ela, eu tenho, você não tem. Infelizmente, o ser humano funciona assim. Esse é o jogo a ser jogado. Você quer jogar, você vai nessas regras. O futebol tem um Mas negócio... você tem que saber que tem a consequência do que você plantou, né? Daquela marca que você incutiu na cabeça do outro, que é tua, né? O futebol tem um negócio que eu não gosto, que é a malandragem. Porque eu não tenho esse tino para essa malandragem. Mas ele está implícito no jogo. Se você é um jogador que está entrando e não tem malandragem, você vai apanhar. Mas você sabe que eu estava falando Foi legal você falar desse exemplo, porque minha filha do meio, a Teca, ela é futebolista, né? Ela joga, ela treina no gol. Eu falo que até foi a água do batismo do meu compadre, que é goleiro, ele joga como goleiro, que foi para ela.
E a gente estava conversando, e ela também não tem muito dessa malandragem. E ela é aquela pessoa no jogo que ela chora porque a pessoa não foi bacana. E eu estava dando o exemplo para ela, isso agora, segunda-feira, levando ela para a escola. Eu estava dando exemplo para ela do episódio que teve com o Rodrigo Caio e com o Jô, numa semifinal contra o Corinthians. Nada disso. Você falou para mim em Então, grego. vou te contar que assim, o Rodrigo Caio era um zagueiro do São Paulo, eu sou São Paulina, e meu marido é corintiano, o Fabiano. E o Jô é um jogador do Corinthians. E era uma semifinal, São Paulo e Corinthians. E, São Paulo e Corinthians já é briga, né? Já é um clima super tenso. E o que aconteceu? O Jô estava para atacar e o Rodrigo Caio para defender. O lance, da onde o juiz viu o lance, deu a sensação que o Jô, que era o atacante do Corinthians, tinha pisado na perna do goleiro do São Paulo. E na hora, cara, o juiz sacou o cartão amarelo e, sacando o cartão amarelo, isso tiraria o Jô do jogo seguinte. E o Jô era, tipo, o atacante principal. Na hora, o Rodrigo Caio, quando viu isso, ele levantou a mão, foi até o juiz e falou: quem pisou no goleiro sem querer fui eu. Você precisa ver, isso foi em 2015, a repercussão que deu essa atitude do Rodrigo Caio. Tanto de pessoas que falaram, isso é fair game, isso é fair play, né? É muito isso, legal, isso que é ser correto. E as pessoas que falaram, com isso ele acabou com as chances do São Paulo. Porque, papapá, pipipi, papapá. E eu falei pra minha filha isso, eu falei, filha, sabe o que tá acontecendo? Nessa hora, a gente tá dizendo o que tá dentro. O que tá dentro. É o que você vai conseguir dormir. É com a informação que você vai conseguir dormir. Você vai ser lembrado para sempre. Para sempre. Marca. Tem um monte de São Paulino que xinga o Rodrigo Caio até hoje. E eu sou São Paulino e falo, cara, eu bato palma para você, moleque, porque você deu uma lição do que a gente tem que ser. Marca é para ser lembrado para sempre. Então, quando a gente pega uma empresa pequena e você vai construir um sistema de identidade visual para ela, cara, eu quero um login. Cara, desculpa, então é melhor você procurar outra empresa. Agora, você quer ser lembrado para sempre, você fala com a gente. Por quê? Cara, sou soldado de Deus, cara. Eu não tô aqui para brincadeira. E outra coisa, eu falei pro cara, não gasta, eu já falei ontem pro cliente, falei, teu sistema de identidade visual tá bom. O cara dos 10 posts? É, o cara dos 10 posts. Eu falei, cara... O que ele decidiu? Então, a gente vai ter uma outra reunião na semana que vem, porque a gente vai começar a montar um plano. Claro! Assim, agora, você gastar comigo é você jogar dinheiro fora. Eu vou custar 150% a mais. E eu não vou te dar melhor resultado agora porque eu sou mais caro ou porque a arte é mais bonita. Agora, você precisa de outras coisas. Vamos construir um caminho para isso? E eu não vou te cobrar nada por isso. Eu vou te dar uma orientação. O que vai acontecer? Eu vou te acompanhar até chegar a hora de você falar assim, vem pro jogo. Aí a gente vai entrar e nós vamos marcar gol até de bunda. Mas por quê? Porque não dá para você tirar o dinheiro de outra pessoa, um dinheiro suado e precioso, e colocar num projeto só por vaidade. Fiz mais bonito. Não. Ajudei ele a vender? Não. Então, cara, faz o seguinte, pega isso e investe num desconto comercial, investe isso numa capacitação, investe isso num planejamento. Não é que a tua empresa não é digna. É que você investir mais numa arte mais bonita agora não vai trazer todo o resultado que você precisa. Exato. E aí a gente volta, né, Cantore, naquela história. Qual é teu objetivo, cara? E, cara, o que você quer, né? Eu não tô trabalhando para pagar conta, boleto, para poder viajar para fora, nada. Eu tô trabalhando para Deus. Seu fofo. Não é para mim, não é para você, é para Ele. E eu não vou para a igreja, não tô chacoalhando nenhuma bandeira. Eu sou um cara, eu tô livre no mercado, entendeu? Para conhecer e estar com todos. Mas eu trabalho para Ele, cara. Porque é certo. E é legal você colocar isso no tempero. Quando você tem espiritualidade no que você faz, você acredita em algo maior, você acredita numa formação de cabeças que fé é acreditar sem ver, né?
como que eu vou falar para um cara acreditar no meu trabalho se ele não viu ainda? Eu falo, olha meu portfólio. Mas não, eu falo, cara, sente o que eu tô te falando. É. Sente esse comprometimento e depois vai no meu LinkedIn, dá uma olhada lá nas recomendações lá embaixo. É Ou isso. então escolhe qualquer número dos meus 3.000, 4.000 contatos e liga. E fala, quem que é esse cara? Vão zoar pra cacete, porque eu adoro ser zoado. Bullying forma caráter, né? É. Então, eu acho que isso fez parte. Mas esse bom humor, essa coisa constante e essa certeza veio de poder entender melhor a gente. Sim. E ter gente de muita qualidade do lado. Vou falar nomes. Henrique Oliveira, o Pedro Correia, o Bruno Burian, o Rodrigo Ah, Teixeira, o Luiz Fernando, a Dé. São pessoas que são que assim, demais. são parte de mim. São Sim. parte de mim. Esses somos nós. E tem mais gente Sim. que está num segundo nível, num terceiro nível, parceiros, amigos, freelancers que a gente contrata, que são dignos de estar dentro dessa estrutura, mas hoje não é mais estrutura, né? Movimento. Eles já são parte do movimento, assim É. como todos, sem serem funcionários ou Exatamente. colaboradores. Exatamente. Então, é por isso que eu falo, sabe quando eu tenho um ex-funcionário para quem eu já mandei job e eu falo, cara, ele não está mais aqui, mas ele é do movimento. Então, É. tem que classificar essa história diferente. As empresas têm que pensar assim. Mas, A gente estava conversando também em uma outra live agora, não sei exatamente qual, e até a gente estava falando que não existe mais essa história só de B2B e B2C, né? Até a Carol lembrou, ela falou, meu, é human to human. é, Cara, a gente precisa se conectar com o humano que está ali. é, Se a gente não se conectar... E foi isso que me deixou mais encantada, Cantoni, quando a gente sentou para conversar e que você me mostrou, você abriu para mim ali a estrutura que você apresenta para o seu cliente de anamnese, tipo, os mapas mentais e as perguntas, qual é a profundidade, a verticalidade que você tem na hora que você faz essa anamnese com o teu cliente, assim. Eu nunca tinha visto nada, assim, nem 60%, 50% do que você faz. Aquilo me chamou muita atenção. E isso é daí eu lembro que você contou pra mim, você falou, Paulinha, a gente não constrói uma marca, tipo, em uma reunião. Cara, isso aqui, óbvio, existe uma demanda de de urgência em alguns empresários, mas que eu chego e falo, vamos ver, o que vai ser? É o que você falou, é pra fazer 10 posts? exatamente. Cara, é pra criar uma identidade real. Meu, eu preciso entrar dentro de você. Aquela tua anamnese é assim, eu até digo para as pessoas que estiverem assistindo essa live e que vão assistir depois gravada, vale a pena marcar uma reunião com o Cantoni para vocês terem uma ideia do quanto vocês conhecem da marca, do movimento que vocês estão trabalhando. Porque se vocês não souberem aquelas respostas, assim, é sinal de que vocês têm que entrar mais para dentro de si mesmos, das empresas de vocês, para conseguir o que vocês querem. Você sabe o que é mais legal nesse processo? É que isso está só no começo. Eu não cheguei ainda no total da capacidade que eu tenho, mas eu já sei que eu tenho que ter mais gente, que nem você, que nem alguns outros profissionais, cada um no seu Querido. quadrado, para participar disso, porque não é sobre mim, não é sobre um processo. É sobre o que nós vamos buscar É para isso. fazer outras pessoas serem grandes. Então tem um chamado, já tem um rádio transmissor chamando Sim, gente boa para o jogo. E a gente falando sobre isso, a gente fala, cara, olha, a gente tem que montar, tem que construir uma nova proposta. Por quê? O mercado é desafiador. Você tem sim. mães, você tem pais, mãe que geralmente, as mulheres que geralmente têm jornada tripla, né? Uhum. Temos. Que vão entrar no jogo, elas não têm tempo para errar. Elas não têm tempo para entrar com uma marca, uma identidade zumbi, sem alma ali dentro. Querendo o É. cérebro das outras pessoas, olha que chique. Eu não quero Pois é. cérebro, eu quero coração. É diferente. Por isso, da musiquinha do É. Marvin Gaye, você tem que conquistar, é a É. persuasão,
E é uma persuasão que não te deixa com raiva. É uma persuasão que no dia seguinte você olha assim, caramba, olha só o que eu fiz. Eu cedi, É, eu comprei, é. eu me encantei, eu me apaixonei. Esse aqui é o quê? Pro resto da vida. Claro. É sobre isso. Então, se você está criando a tua empresa agora do zero e você fala assim, tá, tudo bem, quanto custa, é muito caro. Cara, nada é caro para você quando você é digno. E você sabe, e eu falo, né, que isso é uma baita de uma. A gente precisa quebrar essas formas das pessoas pensarem que é caro, é barato. Eu falo, gente, desculpa, você vai precificar o que se você não sabe o que está ali? Não existe preço, nem 10 centavos é barato Às para o que vezes, você está. às vezes o que eu cobro para desenvolver uma marca é um terço, um quinto de uma consultoria para a pessoa se descobrir. Pois é, pois é. Meu professor do Empretec em 2018, o Bruno Lozano, eu fiz o Empretec no final de 2017 e no começo de 2018 eu não estava sabendo implementar. Meu amigo que Uhum, tinha entrado aqui, o Carlos Roberto Torquato, que tem uma uhum. agência também muito bacana, a CRT, nós fizemos junto o Empretec. Eu falei, cara, eu vou chutar o balde, eu não estou aguentando mais, eu não estou trazendo resultado. E meu professor falou, cara, era para você estar milionário. Eu falei, pô. E ele veio e, cara, com uma sabedoria muito grande, o Bruno chegou e deu um direcionamento para a gente sobre metas, sobre como atingir metas, que eu em 4 meses eu tripliquei o faturamento da empresa. Que demais. Então foi assim, foi um curso para mudar comportamento, foi um grande amigo leal do lado para falar assim, cara, larga a mão de ser mané. Você vai falar com o nosso professor, porque eu estou fazendo a consultoria e eu vou mudar a tua realidade também. Cara, eu sou muito Uhum. grato. E assim, cada fase da minha vida teve processos. Por exemplo, o Henrique, que é um dos diretores de arte da Inspira. Ele, quando ele fala não, ou quando ele questiona, eu falo, puta, deixa eu pegar o caderno, eu vou anotar. Porque É. simplesmente esses dispositivos que ele tem de negativa são extremamente úteis para a gente se reinventar ou reinventar o processo em questão. Com certeza. Ele fala assim, cara, puta, tá muito raso, tá ruim esse briefing. Esse cara tá raso. Cara, fantástico que eu tenho uma pessoa com coragem para chegar e falar isso. Sim, E eu chegar no cliente e falar assim, amigão, tá uma porcaria esse briefing. verticaliza. É isso. Aí a gente veste lá, bota a roupa de mergulho e vai pro fundo. Vai para o fundo. Se o cara, você entende que se o cara não está adequado, se o cara não tem profundidade, ele não vai entrar no jogo comigo. Ele vai falar assim, ah, Não cara, vai. eu preciso disso para amanhã. Eu vou falar, cara, olha, para amanhã não vai sair mesmo. Porque a matéria-prima que a gente tem para fazer essa torta não tá boa. É. E aí você quer vender torta ruim? Tudo bem, é você. Você quer, eu faço qualquer Mas, ilustração para amanhã. mas é aquela história, né? Daí a gente chega num ponto, Cantoni, que você fala, você quer vender a torta ruim, você vende, mas o meu nome não vai estar lá. Exatamente. Já aconteceu casos da gente falar assim, olha, eu vou fazer o ajuste, mas essa peça não vai para o portfólio. Eu faço É. de acordo. Já falei, eu não acredito no que você está escolhendo. Mas você me pagou, né? Uhum. Você quer. Muitas vezes o cara tem apego pela marca dele e ele não quer mudar a Sim, marca dele. sim, Eu sim, falo, sim. cara, peraí, pensa nas pessoas que trabalham na tua empresa. Pense em toda a cadeia de stakeholder que tem ao redor dessa marca, né, que são as pessoas que influenciam ela, Sim, são influenciadas, nas que dependem dela ser boa e próspera para crescer, para pôr pão em casa, que não é um gosto, uma vaidade que tem que mandar. É o que não. essa equação do mercado, o anseio, manda. É sobre isso. Se o cara Sim, não quer mudar a marca, ele está fazendo uma escolha que é ruim, pessoal. pessoal. Eu falo pro cara, E então, não, e não de movimento, de equipe, né? Do todo. vamos chamar, É eu, né? vamos chamar um artista, vamos pintar um quadro com essa logo antiga e você pendura na tua sala. Eternizar na sua casa, na Na sua tua, casa. na tua sala, na tua casa. Tenha esse carinho, sim. É legal essa reverência, esse respeito. Mas você não mudar consciente de que isso não está te trazendo resultado, uma marca fraca, ela faz com que você tenha que gastar muito dinheiro e muita saliva para vender. Uhum. Ou então, simplesmente, que você abra os olhos do teu cliente para que existe um nicho de mercado e aí quem que vai vender? Teu concorrente. Então, todo É. esforço que você está fazendo é para alimentar teu concorrente mais esperto. Você quer marquinha? Sim,
Não pode. É. Então, é essa consciência. Então, o cara consegue pagar 5 pau num iPhone, 10 pau num iPhone, mas não quer pagar Sim. 4,5 numa marca. O iPhone, Exato, ele vai ostentar. exatamente. Essa analogia com o iPhone, ela é muito grata, né? Porque ele é um objeto de desejo. Sim. E ele é um Não, objeto... e hoje você não compra um iPhone por 4,5 pau. Você Não, compra por 10, por 12. então, e um 10 e 12 é um sistema de identidade visual de uma empresa pequena, inteira. Sim. E aí a gente vai falar de uma outra coisa, né? O que fez com que o iPhone se tornasse um objeto de desejo? Uma marca disruptiva, né? Foi, é isso, foi justamente a marca que está por... Porque não é... A gente não está falando de tecnologia, a gente não está falando de qualidade, a gente está falando da marca. Você imagina, tudo que esses caras colocam a chancela Apple, o preço vai lá nas alturas. É, Faz exato. fila para comprar. Não, e vira, e eu posso falar daí de, né, até estava conversando outro dia com o Fábio Torres, que eu e o Fabiano, a gente teve Mac durante muitos anos. E o Fábio Torres teve que trocar, não sei o que, ele veio falar comigo, eu falei, Fá, isso acontece? Eu cansei de viver presa ao que a Apple queria que eu fizesse. Então, eu tinha que ter o telefone Apple para poder sincronizar com o meu computador, que era Mac. E daí eu tinha que ter o meu negócio de tocador de música, tinha que ser da Apple para sincronizar. O meu relógio smart tinha... Eu cansei, eu falei, cara, eu preciso ter a possibilidade de escolher o que eu gosto mais. Vamos mudar de assunto. Porque você é o Apple Boy. Sou. Eu sou devoto de Steve Jobs. Não, eu acho o cara fantástico, mas é isso. Eu cheguei no ponto, e aí a gente fala de identidade. Qual é a identidade da Paula? A Paula precisa de liberdade. A Paula não consegue que algo externo diga para ela, você tem que fazer desse jeito, porque não funciona. Às vezes, as pessoas me perguntam às vezes, poxa, você faz uns vídeos aí, você treina antes? Eu falo, não me põe roteiro. Não, vou voltar a falar de futebol que eu não gosto. Meu começo de paixão com marca foi quando eu era moleque e eu via corrida de Fórmula 1 e eu via a Lotus, né? E ela era toda preta e ela tinha toda preta. Cigarro, John Player Special. E o que eu fiz? Eu fiz isso na minha bicicleta. Era uma autoexpressão. Olha que legal. Então eu tinha o quê? 10, 12 anos de idade. Mas dentro da Lotus tinha quem? Cara, ainda não era Ayrton Senna. Eu não lembro quem que era. Não? Não era. Acho que ainda não era Ayrton Senna. Porque na minha cabeça, eu penso em Lotus, eu penso no Senna. Sim. Já vem essa representação na minha cabeça. Mas eu já gostava de automobilismo antes disso. Minha primeira composição verbal que eu fiz na minha vida foi carro parado. Imagina se eu não gosto de carro. No colo da minha mãe falava para o meu pai tomar cuidado com o trânsito e eu falei alguma coisa como carro parado. Então eu sempre gostei de automobilismo e essa relação que eu via, eu não sabia o que era Gitanes, eu não sabia o que era Marlboro, eu não sabia qual que era o produto, mas eu sabia que o impacto de emoção que aquilo era transmitido para mim, de velocidade, de arrojo, aquele pessoal, aquele glamour da corrida, aquilo me transmitia... Tinha muitos símbolos por trás. Tinha, tem e sempre vai ter, porque esse é um veículo muito interessante, né? Para transportar uma marca, literalmente veículo. Mas aquilo para mim passava uma questão de autoafirmação. Então eu pedalava mais forte. Claro. E eu não tinha nem visto o rally, senão eu acho que eu nem estava vivo. Mas é o que você falou, né? A hora que você veste uma chuteira de uma pessoa que você tem uma baita admiração, você quer fazer o seu melhor jogo de bola. Quando você pega uma caneta e você... Eu falo, né, que eu tenho o hábito de presentear o meu marido. Tipo, eu presenteei já com caneta, com uma marca forte. E daí, uma época, ele começou a usar muito lapiseira. Eu comprei uma lapiseira de uma marca forte, porque eu falava, cara, são as marcas que eu quero que você deixe de pessoas que você sabe que usaram isso para assinar grandes contratos. É a representação, é o símbolo que está por trás. Agora me diz, por que a tua empresa não pode ser essa marca forte? Exato! A única coisa que ela precisa não é o número de exposição, mas é a tua vibração nela.
É isso. Ela não precisa passar na Globo, ela não precisa ser trend top, ela não precisa ser nada. Ela precisa ter um pedaço de você. Que Exatamente. aí você tem essa conexão e quando você veste a roupa, a camiseta da tua empresa, a camisa, você está vestindo a farda do super-herói. A roupa do super-homem, a roupa da Mulher Maravilha, a armadura do Homem de Ferro, você se reveste com tudo que você tem. Quando eu vejo alguma coisa da Inspira, eu me sinto vestindo a armadura do Tony Stark, sendo o Homem de Ferro. Por quê? Sim, sim. Tem horas que o Henrique é o Jarvis, tem hora que o Henrique é a armadura, tem horas que o Bruno é o Jarvis, tem hora que o Bruno é a armadura. E assim, o que acontece? Aquele grupamento de pessoas te transforma no super-herói, porque está alinhado Sim. contigo. É. Você É isso entendeu? mesmo. A marca é assim, a marca é isso. Eu falo que a gente não faz marca, a gente constrói a farda de super-herói. A nossa É missão verdade. hoje é descobrir se você voa, se você atravessa a parede, se você lê mente. Qual que é teu superpoder? Qual é o teu superpoder? E É para isso. que você está para servir o mundo, né? Eu não estou falando super vilão, estou falando super-herói. É. E aí, como fala lá o tio do Peter Parker, que Uhum. com os grandes superpoderes vêm as grandes responsabilidades, né? Exato. Então, por isso que eu falo que é um compromisso com Deus, que cara com cara você não brinca. Não, Seu fofo. não é por acaso. Sim. E você está vivo porque ele quer, porque ele deixa. E é aquela história, né? Honra, né? É, Honra é, o que você está podendo usar hoje, viver hoje, respirar hoje. é. Flavinho, eu seria capaz de ficar com você muito tempo conversando. Até o Denis escreveu aqui, né? Nossa, que papo bom. É muito bom quando a gente conversa com alguém que a gente admira, que a gente confia e que a gente tem sintonia. Muito Né? obrigado. A gente não se conhece pessoalmente, a gente se conheceu nesse mundo online, isso é muito interessante. Filhos da pandemia. E filhos da pandemia. E eu queria até deixar, então, ó, o Instagram da Inspira é Inspira DSGN. GN. E no LinkedIn, como é que tá? Inspira Design, e eu tô como Flávio Cantoni no LinkedIn, Tá. F Cantoni no Instagram. E Joia. você vai ver um cara parecido com o Paulinho do Roupa Nova. E sabe o que eu queria fazer para a gente poder finalizar? É. Eu vou te dar aí alguns segundos, mas eu acho que você podia finalizar com a música. É já. Claro. Peraí que é já, imediatamente. Não foi isso que você falou para mim? Que você começa suas apresentações com essa música? Então a gente pode finalizar a nossa live com essa música aí sua. Peraí. Na realidade, eu vou botar um chip com alto-falante no braço, só para apertar assim e ela tocar. Tá pronta, tá na agulha aqui já. Boa. Flavinho, super obrigada. De verdade, assim, eu tenho uma confiança em você muito forte, um carinho. Eu falo de confiança porque realmente, quando eu conheci a forma que você trabalha, aquilo me saltou aos olhos. Eu nunca vi nada igual, de tanta profundidade que você leva para o teu processo de anamnese com seus clientes. Achei fantástico. Tenho maior, assim, tranquilidade de colocar minha reputação com os meus clientes para você, né? Então, de verdade, muito obrigada por essa uma hora que você separou para mim e para que as pessoas possam te conhecer melhor. Me sinto honrado por estar do teu lado, por aliar minha reputação à tua. A gente vai desenvolver coisa juntos, sim, porque já está predestinado, já está escrito. Então, sim, aguardem, porque o negócio, a terra vai tremer. E aqui vai a música. Aguardem. E vocês fiquem com essa música. Eu sou o Flávio Cantoni da Inspira Design. Eu amei estar com vocês. Marca é sobre amor. Marca é sobre conexão com Deus. Marca é sobre cumprir uma missão honrada aqui na Terra. Chama a gente para o jogo. Bora. Vamos jogar juntos, querido. Amém. Um bom feriado para você. Deus abençoe vocês todos aí. Beijo em toda a sua equipe incrível. Amém. Viu? Beijo, mãe. Tô na Globo. Ela escreveu aí. Valeu, foi ótimo. Ai,
Ela é uma fofa. Um beijo, fiquem com Deus. Beijos, pessoal. Obrigada e até quarta que vem. Até quarta. Tchau, tchau.